Isso não é um poema. Uma poesia, talvez. Só quero contar uma história, 2 vezes, aqui e no corpo. E o silêncio faz parte. Na verdade, não muito, bem pouco, um fio tênue, quase invisível. Em grande parte é tempestade, agitação, turbulência, uma luta constante entre o ser e o pensar. É difícil pensar só em mim. Uma voz interna de crítica e medo, um peso, não um obstáculo, mas um espelho que reflete escolhas perdidas e batalhas travadas naquele silêncio. A fuga é difícil, porém ainda tento. Em cada verso, em cada passo, busco a liberdade eterna do ser.